Em 1994, Carlos começou a trabalhar na Rádio Melodia FM, no programa Conexão Noturna. Ele era o produtor, o cara que atendia os telefonemas dos ouvintes antes de passá-los para o locutor principal. O trabalho era simples, até que em março de 1995, uma ligação mudou tudo. Do outro lado da linha, uma voz suave disse: "Oi, queria pedir uma música." Carlos, profissional como sempre, perguntou o nome dela. "Luciana." Ela respondeu. "E a dedicatória? Para alguém especial que trabalha à noite." Naquela hora, Carlos não deu muita importância. Era só mais uma, entre tantas outras. Mas Luciana ligou de novo na semana seguinte. E na outra depois dessa. As mensagens eram sempre sutis, sempre dedicadas a alguém que trabalha à noite, ou alguém cuja voz ela ouvia, mas nunca via. Aos poucos uma ficha foi caindo para Carlos. Aquelas mensagens não eram para um ouvinte anônimo, eram para ele. Eles nunca se viram, nunca trocaram números de telefone. O romance deles era construído no ar, através das ondas de rádio. Era um código secreto, um jogo emocionante que só os dois entendiam. Luciana ligava e pedia uma música para dizer que estava pensando nele. Carlos, em resposta, sussurrava no ouvido do locutor o nome de outra canção, uma resposta cifrada que viajava pela cidade inteira, mas que tinha apenas uma destinatária. Para quem espera na madrugada, ela dizia durante a ligação, e ele, do outro lado do vidro do estúdio, sorria. Sabia que era para ele. Depois ele orientava o locutor: "E essa música vai para quem tem coragem de sentir a distância." E Luciana, em seu quarto, com o rádio ligado, sabia que ele tinha recebido a mensagem. Por meses, foi assim. Um amor platônico, intenso, vivido nas entrelinhas das canções mais românticas que tocavam na Melodia FM. Era um segredo delicioso. Um flerte que ninguém mais conseguia decifrar. Mas havia uma parte crucial dessa história. Uma peça que não se encaixava nesse quebra-cobeca romântico. Uma verdade que Carlos nunca teve coragem de revelar a Luciana. Ele era casado. Patrícia era casada com Carlos há 7 anos. Ela sabia que o trabalho dele era à noite, na rádio, e confiava plenamente no marido. Nunca teve motivos para desconfiar. Um dia, por pura curiosidade, ela decidiu sintonizar na Melodia FM durante o Conexão Noturna. Queria apenas ouvir como era o ambiente de trabalho do homem que amava. No começo, era só isso mesmo. Mas, noite após noite, Patrícia começou a notar um padrão estranho. Havia uma ouvinte, uma tal de Luciana, que ligava com uma frequência impressionante. E as dedicatórias dela eram diferentes. Eram íntimas demais. Pareciam mensagens pessoais, não um simples pedido musical para um programa de rádio. E então ela notou a segunda parte do padrão. As respostas. Logo depois que Luciana desligava, o locutor anunciava uma música que parecia dialogar com o pedido anterior. E Patrícia sabia que quem sugeria as músicas era seu marido, Carlos. Aquilo não era coincidência. Era uma conversa. Patrícia não era ingênua. Ela juntou as peças e entendeu o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. O castelo de cartas estava prestes a desmoronar. Em uma noite fria de novembro, Patrícia decidiu que era hora de agir. Com um coração acelerado e as mãos trêmulas, ela pegou o telefone e discou o número da rádio. Do outro lado, a voz familiar atendeu. Rádio Melodia. Boa noite. Era Carlos, sem fazer a menor ideia de quem estava do outro lado. Boa noite, ela disse, tentando manter a voz firme. Queria fazer um pedido. Claro. Qual o seu nome? Ele perguntou no automático. Patrícia. Ela respondeu. E quero dedicar uma música ao Carlos, o homem da minha vida. Silêncio. Um silêncio mortal do outro lado da linha. Carlos congelou. Ele reconheceu a voz dela no mesmo instante. Patrícia. Eu? Ele gaguejou, perdido, mas ela o interrompeu, com uma frieza cortante. Coloca no ar, Carlos. Você coloca todos os outros pedidos no ar. Coloca o meu também. O mundo de Carlos desabou. Ele estava encurralado. Se colocasse a dedicatória no ar, Luciana,
que certamente estava ouvindo, entenderia tudo. Se não colocasse, estaria admitindo sua culpa para Patrícia. A hesitação dele, aquele segundo de silêncio que pareceu uma eternidade, foi a única resposta que Patrícia precisava. Entendi, ela disse, com a voz embargada de dor e decepção. Não precisa mais colocar. Já sei tudo o que precisava saber. E desligou o telefone. Naquela mesma noite, Luciana estava em seu quarto, ouvindo o programa como sempre. De repente, algo a deixou em alerta. Uma mulher, chamada Patrícia, ligou. Ela dedicou uma música para um tal de Carlos, e o locutor, por algum motivo, mencionou o nome dele ao vivo. Carlos, o produtor. O homem misterioso com quem ela trocava mensagens secretas. E a mulher tinha dito: o homem da minha vida. Um nó se formou no estômago de Luciana. A realidade a atingiu como um soco. Ele tinha alguém. É claro que ele tinha. Como ela pôde ser tão ingênua, tão cega? O romance que ela acreditava ser exclusivo era, na verdade, uma traição. Com um coração partido, ela desligou o rádio e nunca mais ligou para Melodia FM. Quando Carlos chegou em casa, a atmosfera estava pesada. Patrícia o esperava, sentada na sala, com os olhos vermelhos, mas o rosto firme. Quem é Luciana? Ela perguntou. Sem rodeios. É uma ouvinte? Ele tentou. Não minta para mim. Não agora. Quem é ela? Derrotado. Carlos sentou. Alguém que ligava para o programa, confessou. E a gente? A gente começou a conversar, através das músicas. Nunca foi nada físico. Nunca nos encontramos. Patrícia o encarou. Mas você sentia algo por ela? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ele não respondeu. O silêncio dele disse tudo. Saia da minha casa, ela ordenou, com uma calma assustadora. Patrícia, ele implorou. Agora, Carlos. Ele se levantou e saiu, deixando para trás 7 anos de casamento e um coração partido. Na semana seguinte, Carlos pediu demissão da rádio. Aquele estúdio, antes um palco para seu romance secreto, agora era apenas um lembrete de tudo que ele havia perdido. O Conexão Noturna mudou de nome. A equipe foi trocada e as ligações ao vivo foram suspensas por um tempo. O encanto havia se quebrado. Luciana nunca mais sintonizou na Melodia FM. Mudou de estação, de hábitos. Tentou apagar da memória aquelas noites mágicas. Mas de vez em quando, no silêncio da madrugada, ela se pegava pensando naquelas mensagens cifradas, naquele amor que só existiu em códigos e canções. Teria sido real, ou apenas uma fantasia criada pela distância e pelo anonimato da voz no rádio. Ela nunca soube a resposta. Porque alguns amores são assim. Nascem e morrem nas ondas do rádio, e quando o sinal se perde, não há como reconectar. Obrigado por assistir essa história. Sebok. Gosto, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.